Oi, gente que está entrando. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Pessoal, então, eu sou o Vitor, eu sou licenciado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e sou mestrando em Ciência da Informação no PPGC e BICT UFRJ. Oi, professora Marielle, boa tarde. Professor, eu acho que eu não te ouvi, eu acho que o seu som não veio para mim. O som não tá indo? Agora veio. Eu vou apresentar a professora Marielle. E, professora, você está deitada na a sua tela, ela está deitada. Ai. O meu suporte... Carregador. Acho que era só por conta do carregador. Pronto. Sim, o meu suporte nesse momento também é o meu estojo, por conta do jeito que fica. Eu vou te apresentar, professor, e vou te passar a palavra imediatamente, tá bem? Tá. A professora Marielle de Moraes é bibliotecária, é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Ela é mestra e doutora em ciência da informação pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente ela é professora dos cursos de biblioteconomia e de arquivologia aqui da Universidade Federal Fluminense, aqui nossos vizinhos ao lado, em Niterói. Eu falo da cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, relativamente próximo a Niterói. Ela pesquisa mediação da informação, currículos de biblioteconomia, que são temas que nos interessam muito para essas lives, e responsabilidade social. E ela é organizadora de um livro, ao lado da professora Daniela Spudeit, que é o Biblioteconomia Social e Epistemologia Transgressora para o século XXI. E nesse livro ela tem um capítulo chamado Responsabilidade Social Bibliotecária, o que significa em tempos de rupturas democráticas. Professor, eu te passo a palavra, agradeço muitíssimo por você aceitar o nosso convite, eu estou muito contente com essa oportunidade de te ouvir e espero que após a quarentena a gente possa se encontrar e se conhecer e ouvi-la falar ao vivo. Obrigado. Vitor, muito obrigada pelo convite, eu realmente fiquei muito feliz, principalmente por a gente discutir um pouco nessa questão da responsabilidade social, que é um tema que está sempre em voga, sempre vigente na nossa área, e muitas vezes a gente não tem conhecimento de como que essa temática entrou no âmbito da biblioteconomia. Professora, eu acho que o seu som está cortando. E agora? Está falhando um pouquinho. O som está falhando. E agora? Agora melhorou muito aqui para mim. Melhorou? Aham. E às vezes a gente não tem ideia de como que esse tema ele acabou entrando na biblioteconomia. E mesmo no âmbito da administração de empresas, muitas vezes a gente tem uma única narrativa, né, acerca dessa temática. Não é fácil também encontrar os textos que dão uma outra visão do que significa, na realidade, essa responsabilidade social. No nosso campo de conhecimento, né, na biblioteconomia, é um conceito que ainda não foi definido bem, né, que não foi completamente definido, a gente ainda não tem um corpus de conhecimento que diga assim, a responsabilidade social da biblioteconomia, a responsabilidade social do bibliotecário é isso ou aquilo. Então, o que é que eu proponho de a gente fazer nesse momento? Um pouco de
de entrar, né, nessa questão do que significa essa responsabilidade social, de um modo geral, apresentando essas diferentes visões e seguir um pouco de como esse debate entra na biblioteconomia, né, para no final a gente refletir como que isso vai desaguar na própria formação e na atuação dos bibliotecários, né, em tempos obscuros, né, como vocês pediram para a gente falar. Então, assim, eu quero começar a minha fala chamando aqui para o diálogo o filósofo, o sociólogo, o Zygmunt Bauman, com quem eu venho dialogando aí há bastante tempo, no mínimo desde 2010, que é um filósofo que vem pensar a contemporaneidade, né? Vem pensar, vem refletir sobre o que significa a modernidade, a pós-modernidade. É um autor que eu acredito que precisa ser bastante refletido pela gente, né? Bastante estudado, porque todas as transformações que a gente está vendo, né, que a gente vê acompanhando nessa civilização contemporânea, são, assim, a gente vem constatar que não há uma certeza sobre o que é esse momento histórico que nós estamos vivenciando. Certo? Assim, nessas últimas décadas aí do século XX, correr do século XXI, né, a gente vem vivendo essa revolução técnico-científica, né, onde essa contradição fundante mesmo das histórias, né, das histórias das ciências, da história da responsabilidade social, da nossa própria história, da economia da ciência e da informação, a gente vem tendo essas contradições dessas histórias. E a própria sociedade, ela passa por a gente, né, tanto de profissionais como das instituições, ações socialmente responsáveis. E aí, adiante desse fato, né, que aí eu cheguei no segundo Paulo, e aí ele tem uma citação escrita muito, onde ele fala o seguinte, que atribuir a si mesmo a responsabilidade pelo mundo é um ato ostensivamente irracional. E a decisão de assumir... Marielle, Oi? Desculpa, é que me passaram de novo que o áudio continua picotando. Será que eu vou ter que tirar aqui o fone? E agora? Eu te ouço agora. Que eu tô aqui com uma tela aberta com o pessoal que tá avaliando. Ouvir. Dá para ouvir? Consigo sim. Sim? E o pessoal? Aham. Também? Tá. E aí o segundo Bauman vem falar o seguinte, né, que atribuir a si mesmo essa responsabilidade pelo mundo é um ato ostensivamente irracional, que a decisão de assumir essa responsabilidade, complementada pela responsabilidade por essa decisão e suas consequências, é a última chance da gente salvar a lógica do mundo da cegueira que ele sofre e das suas consequências homicidas e sofridas, né? E aí eu me peguei pensando, né, refletindo sobre como dentre essas consequências que a gente tem, que a gente pode ver nessa sociedade contemporânea, né, dessa grande inserção das tecnologias de informação e de comunicação, principalmente ali por volta dos anos 80, né, que a gente vê toda essa transformação, tanto no mundo econômico, no mundo da universidade, no mundo das nossas relações, né, enquanto seres humanos uns com os outros, a gente vem percebendo que a gente precisa cada vez mais se tornar responsável por aquilo que é pelos nossos atos. Mas o que significa essa responsabilidade? A gente tem transformações dos nossos padrões de educação, a gente tem esses deslocamentos de valores, de padrões, de referências, e que isso vem sendo cada vez mais propiciado por esses fluxos de informação, né, pela facilidade de a gente acessar esses fluxos de informação. E aí o que a gente faz? Marielle, de novo, eu tô lendo aqui, eu desativei os comentários para conseguir ver o que o pessoal tá falando. O pessoal ainda tá com problema de áudio. Eu vou pedir para você, e eu não sei se fica bom. Talvez você tá pelo celular? Será que dá para ouvir agora? Aham. Agora veio. Talvez sem o fone até seja melhor, só com o próprio microfone com o áudio do celular.
Aí eu vou pedir mais um teste agora. E agora, dá para ouvir? Para mim veio perfeito. E agora, qualquer coisa, eu peço desculpas de novo e falo de novo. Mas eu acho que agora vai perfeito, porque veio aqui para mim, pelo menos. Obrigado. E para avisar também, eu vou tampar a minha câmera para ficar só a sua tela aparecendo. Tá. Ele desabilitou aqui. Tá, eu vou continuar aqui, então. Como eu estava falando, né, a gente vê todas essas transformações e a gente vê cada vez mais também um diálogo, né, assim, todo que fazendo parte desse nosso cotidiano, fenômeno como o mercado global, como rede virtual, como os clones, os amores líquidos, né, que era aquilo que o Zygmunt Bauman vinha falando, financiarização da vida, ou seja, assim, essas palavras do mundo financeiro se imbricando no mundo da vida, né? E aí é onde eu encontrei também um outro autor chamado Mark Warshauer, onde ele vem falar que há cada vez mais essa necessidade da inclusão social e que a inclusão digital, ou vice-versa, né? Que essa inclusão digital é uma inclusão social. Porque se eu vivo no mundo, na sociedade da informação, se eu não estou inserida, né, nesse contexto das tecnologias de informação e de comunicação, mas não só no sentido de eu conseguir acessar as redes, mas saber o que fazer práticas sociais significativas, é a sociedade. Então, o que a gente tem que ensinar cada vez mais é justamente essas práticas sociais e que são questões que, na realidade, estão relacionadas às responsabilidades sociais, né? Aquilo que os autores vêm denominando social. E uma vez, principalmente, que esse uso cada vez mais intenso dessas tecnologias trouxe diversas problemáticas relacionadas a que responsabilidade, qual é a responsabilidade das instituições, dos profissionais, diante da sociedade. E aí, diante de tudo isso, né, eu fui pesquisar. Tá, mas e qual seria a responsabilidade social do bibliotecário? Responsabilidade. Né? Quais são essas diversas histórias que são narradas sobre a responsabilidade social? E aí, assim, comecei a buscar esse conceito, encontrei uma das primeiras que eu encontrei, foi a Patrícia Ashley, que inclusive hoje ela é professora aqui na Federal Fluminense, e que ela é bem difundida, né? Tanto no campo da administração, tem diversos artigos, assim, buscas simples mesmo, quando a gente vai fazer no Google, a gente encontra, que é a contenda que houve entre e o Horace e o Horace Dodge, né, sobre a questão de se eles deveriam dividir os dividendos para as causas sociais ou para aumentar cada vez mais o lucro das empresas. Isso toda essa contenda deles no início do século XX, né, 1908, por aí, foi parar na Suprema Corte de Michigan. E chegando lá, uma das grandes questões que eles colocaram era: será que o lucro da empresa era para ser revertido só e somente para os acionistas, ou se a empresa teria que fazer alguma ação social, né, para a cidade na qual ela estava inserida, para aquela comunidade na qual ela estava inserida. A Suprema Corte de Michigan, na época, foi favorecendo que a empresa, se ela já estava empregando as pessoas, ela já estava cumprindo a responsabilidade social dela, e a partir daí a própria Patrícia Ashley fala que nos anos 60 se torna epistemologia, entra dentro da academia, esse conceito de responsabilidade social, os estudos. Só que quando eu comecei a estudar, eu também, né, nos meus artigos, eu comecei a narrar essa história. E quando foi no ano passado, eu ia me incomodar com essa narrativa. Será que só tem essa narrativa sobre esse conceito de responsabilidade social? Será que não tem outros? E aí foi quando eu
comecei a buscar, né, o que é responsabilidade. E aí eu encontrei o dicionário de filosofia, um dos que a gente mais usa, que é o do Abagnano, onde ele vem falar que a responsabilidade é essa possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de base nessa previsão. E na língua inglesa, o termo e o conceito eles vieram aparecer no artigo, né, De Fidelis, de Alexandre Rie, na Revista Internacional de Filosofia, no primeiro número de 1957. E aí foi ações de governo responsável, de responsabilidade do governo, responsabilidade das empresas, a fim de expressar esses indicativos sobre o controle e função desse controle, no controle dos cidadãos e em função desse controle. Encontrei depois diversos outros autores que vêm falar sobre essa sobre responsabilidade, e aí eu fui, aí entrei, que ele é muito pouco trabalhado aqui no Brasil, inclusive eu li alguns artigos da filosofia, onde vinha falar que esse autor não é tão estudado aqui no Brasil, mesmo na filosofia, que é o Hans Jonas, que ele nasceu em 1903 e foi aluno do Martin Heidegger, né? Então, ele é judeu, foi perseguido na época da guerra também, o livro dele é muito interessante, é uma obra de 1970 chamada O Princípio da Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Esse livro do Hans Jonas foi até traduzido, né, e publicado aqui, perdão. Então, assim, ele começa o livro dele, né, questionando, né, se é mais razoável o sujeito preocupar-se consigo mesmo apenas, ou com toda uma coletividade. Para ele, a responsabilidade está totalmente relacionada à alteridade, sem a qual seria impossível a vida em sociedade. E ele vem falando, né, das tecnologias, acarretaram deveres e obrigações inéditos às pessoas, como, por exemplo, o dever do pai de vacinar um filho, cidadãos sejam vacinados, a fim de que determinados vírus não devastem aquela sociedade, ou mesmo de um mundial, né? E o Hans Jonas afirma que uma outra noção de responsabilidade é a que diz respeito à determinação do que se tem que fazer. É uma virtude da qual eu me sinto responsável por algo. Né? Em primeiro lugar, não por minha conduta, mas pelo objetivo que reivindico o meu agir, como, por exemplo, o bem-estar do outro. Ele fala que a nossa principal responsabilidade é a manutenção da terra, certo? E aí é muito interessante porque ele vem separar dois tipos de responsabilidade. Uma que é a formal, né, que cada um tem pelo seu próprio ato, e uma outra que é uma ética da responsabilidade futura, onde ele vem falar que é aquela que cada indivíduo tem pelo que ele faz, né, que é uma responsabilidade determinada para fins, né? E ele vem falando sobre a questão da civilização tecnológica e fala o seguinte, né, que todo o mundo que o homem vive é da responsabilidade do homem, seja ele um objeto, seja ele uma pessoa. Para ele, então, assim, a responsabilidade não fixa um fim, mas ela é a imposição do agir causal, né, dos homens. E a única natural, assim, a única responsabilidade que existe, que é natural, né, que nossa, enquanto seres humanos, é né, que todas as outras responsabilidades, elas são artificiais, ou seja, instituída por atribuição e aceitação de uma tarefa. Por exemplo, nós somos bibliotecários, entramos, por exemplo, trabalhamos numa biblioteca pública, então, como eu trabalho, a minha responsabilidade primária é atender o público sem distinção. Então, quando eu faço distinção desse público, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, que chega de determinada forma,
e se eu excluo essa pessoa, eu não estou exercendo a minha responsabilidade enquanto um profissional da informação, né, enquanto um bibliotecário. Uma outra coisa que o Hans Jonas fala também é de um chofé, né, de um motorista que pode ser imprudente quanto a si próprio, mas irresponsável quando ele põe em risco, e porque ele assumiu uma responsabilidade temporal. E a partir de toda essa discussão do Hans Jonas, claro que é muito mais profunda, né, que ele vem trabalhar com toda aquela parte da civilização tecnológica, que aí eu comecei a me perguntar, tá, mas será outra história dessa responsabilidade social? E aí, como eu falei para vocês, essa temática, um dos primeiros livros que eu encontrei é Ashley, que é do ano 2000, a primeira publicação dele. E ela fala, assim, e é muito interessante que ela fala essa contenda, né, do Horace Dodge e do Henry Ford, que trouxe à tona a questão da responsabilidade. Só que dentro da academia, né, dentro da universidade, esse conhecimento só foi chegar em 1953, a partir da responsabilidade do homem de negócios, que ela é considerada o primeiro livro sobre responsabilidade social no âmbito acadêmico. Ou ele vem estipular, né, que vem falar sobre a responsabilidade social das empresas e não de outras instituições. E essa abordagem, né, assim, aí a gente vem em diversas abordagens de responsabilidade social. Desempenho financeiro de empresa, são um instrumento de problemas sociais, aquelas campanhas, doe o seu troco para ajudar as crianças com câncer, é um ato de responsabilidade social das empresas, né? Só que é um ato, a própria Patrícia Ashley é muito interessante, ela vem falar que é uma forma compensatória, sabe, para as empresas, algo assim, é um mecanismo de marketing. Né? Na realidade, não é aquele sentido do Hans Jonas, né? De que eu me sinto responsável por essa sociedade, mas sim de que aquilo é usado, né? É um mecanismo de marketing utilizado para garantir cada vez mais lucro. E aí, diversos autores, né, vêm falar justamente sobre essa questão desse desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social, e aí eu fiquei me perguntando, tá, mas será que se esse conceito de responsabilidade ele vem lá da filosofia, será que realmente esse conceito de responsabilidade contenda dos Dodge e do Ford? Aí foi que eu encontrei uma autora francesa, né, e vários outros franceses todos, né, como por exemplo, Baba, Mustacan, Began, em 2016, a Martine Bocquet, uma outra francesa, que também vem fazer uma outra narrativa dessa responsabilidade social. E ela vem falar, e é muito interessante a tese dela, que ela diz que, não, a história da responsabilidade social, ela não nasce com essa contenda do Horace Dodge e do Henry Ford, mas ela tem umas raízes muito anteriores, como, por exemplo, raízes medievais. Né? Ela vem afirmar que a responsabilidade social ela pode vir dos artesãos medievais na cidade, onde os membros dessas corporações, lembra as medievais? Elas eram responsáveis por tarefas cívicas naquele período, que hoje a gente podia chamar, inclusive, de responsabilidade social. Essa seria a origem, e uma outra origem são os fundamentos romano-canônicos, onde a responsabilidade social ela é ancorada no pensamento religioso norte-americano, e que, embora deva ser considerado nessas ideias de social, democracia europeia. Então, ela vem falar, o cristianismo e o direito romano seriam as duas origens da responsabilidade social. E isso ela vem falar apoiada no Le Goff. Só que a autora fala que o que foi que aconteceu, que as pessoas não conseguem lembrar dessa historicidade.
é que houve uma espécie de, claro, né, dentro das ciências não, porque as ciências da administração tomaram para si a lógica econômica da eficiência, da competitividade, né, baseada nessa centralidade da gestão. Para a autora, as ciências da administração só iam conseguir ser entendidas se a gente conseguisse esquecer, né, essa história anterior da responsabilidade social. E aí a Martine Bocquet fala o seguinte, ó, a ciência da administração só pode ser entendida com esse esquecimento de maneira ahistórica. Ou seja, se eu esqueço uma história e eu construo uma outra por cima. Né? E aí, além dessa questão histórica, que foi apresentada assim, muito no artigo da Martine Bocquet, há diferentes concepções, né, que ela vem falar da responsabilidade. E aí ela classifica 3 diferentes concepções. Uma é a contratualista, que foi reformulada pelos escolásticos do período medieval, evoluiu de um aspecto feudal, baseado nesse consentimento mútuo no juramento, e excluiu o juramento com essas ações pagãs. Para a autora, por trás dessa ideologia contratualista, está o retorno aos teares feudais. Seria essa concepção institucionalista, que inicia quando começa a se institucionalizar as empresas, tirar a responsabilidade do Estado e da esfera pública para o surgimento de um novo espaço sociopolítico. E aí é nessa visão que as empresas vão além de seu papel de produtoras de riqueza e incorpora o papel de cidadão no lugar do Estado. Vocês lembram que a empresa, ela é uma pessoa jurídica, ela responde como qualquer cidadão, né, as infrações e etc. Que a Martine Bocquet vem falar é justamente essa concepção comunitária, né, que aí é um retorno a esses moldes de uma vivência em comunidade, e aí vem 2 culturas opostas, né, em relação a essa visão comunitária, que é aquela que se fala em comunidade corporativa contemporânea, que ela é marcada no foco, no cliente, no grupo social, e como comunidade a empresa vai adquirir uma dimensão política. Né? O que é certo, assim, o que é bem certo dentro de todo esse conjunto de narrativa é que não há um consenso sobre o significado do conceito de responsabilidade social no âmbito da administração de empresas. Né? É certo que o que não é certo é que seja um conceito que surgiu nesse mundo do mercado, mas que a filosofia, né, o campo da filosofia, o ramo da filosofia, já vem trabalhando com esse conceito há alguns séculos, só que há uma espécie de esquecimento de toda a historicidade desse conceito. E, por fim, assim, há diversas narrativas históricas, só que aí eu me pergunto, e no campo da biblioteconomia? Né? Essa história no campo da biblioteconomia, quando eu comecei a pesquisar, o primeiro livro que eu ouvi falar, que citava responsabilidade social, não sei se vocês conhecem, é esse aqui, Biblioteconomia, Dimensão Social e Educativa, da Fátima Portela Cisne. É um livro de 93, que foi resultado da dissertação de mestrado dela. É um livro excelente, assim, para iniciar essa discussão de responsabilidade, onde ela vem retomar com os autores da Escola de Chicago, né, que foi um dos primeiros, assim, dentro do campo da biblioteconomia, a pensar nessa responsabilidade social. Né? Esse foi um dos livros que eu encontrei, e aí ela cita um autor dos anos 50 também, e outros dos anos 70, para trabalhar com essa questão da responsabilidade social. E aí eu vinha nos meus artigos também reproduzindo um pouco essa história. No ano passado, né, eu também comecei a adentrar um pouco mais nessa história da responsabilidade social,
e consegui diversos que foram lançados nos boletins da ALA, né? A ALA, a American Library Association, e é muito interessante dela de protagonista no que concerne a essa discussão da responsabilidade social no âmbito da biblioteconomia. A ALA ela é uma associação, né, American Library Association, e ela foi fundada em 6 de outubro de 1876. E ela vinha dando estímulo à criação das bibliotecas estaduais, de bibliotecas comunitárias, de bibliotecas rurais, nos Estados Unidos. E um dos objetivos daquele período era fortalecer a democracia nos Estados Unidos, né? Então, esse é o momento de, assim, as bibliotecas dos Estados Unidos começam a crescer, e a própria sociedade dos Estados Unidos ficava se perguntando, mas qual é o papel de uma biblioteca na sociedade americana? E aí a gente não pode esquecer também, né, é uma longa história, mas assim, nesse período a biblioteconomia estava se institucionalizando, né, as escolas de biblioteconomia estavam sendo criadas, as associações de classes estavam sendo criadas, as bibliotecas estaduais, e aí a própria ALA, desde o começo, desde o início, ela vem evitando esforços no sentido de delinear essa responsabilidade social dos bibliotecários. E até ela dizia, na época ela dizia, né, que a apreciação dos livros era um dos ideais mais justos de uma das melhores civilizações. E aí, seguindo nessa pesquisa bibliográfica, eu encontrei uma autora incrível, que foi uma das primeiras a falar de responsabilidade social na nossa área, que foi a Alice Tyler. E aí ela, nesse período, em 1921, ela já utilizava o termo responsabilidade social, né? E ela começa falando também sobre a responsabilidade social do bibliotecário efetivar, buscar a consolidação da democracia estadunidense. Fala que as bibliotecas deveriam ser para um número reduzido de pesquisadores, né, de pessoas, que essas bibliotecas elas deveriam estar adaptadas às necessidades da democracia daquele período. E ela foi muito enfática ao afirmar que os livros não delocados nas prateleiras. Olha só, anos 20, né, do século 20. Mas que esses livros eles deveriam ser discutidos publicamente e relacionados às grandes questões da vida e dos assuntos públicos. Né? Num artigo lá sobre educação para a biblioteconomia, ela vinha afirmar que o ensino prático de métodos e de técnicas de organização de bibliotecas ele era super essencial, mas que a cultura e o idealismo são fundamentais na verdadeira concepção da biblioteconomia. E aí, em seguida, ali nos anos 30, veio o Arundel Isdale, que ele foi bibliotecário, foi presidente da ALA, nos anos 30 também, e ele vem afirmar que as bibliotecas e a biblioteconomia, ela era a base para a construção da democracia. E para ele, uma sociedade democrática não se resumia à contagem de votos nas eleições, mas sim uma sociedade que tem livre acesso aos livros e que, como o mundo é da responsabilidade para o bem ou para o mal, o homem era livre. E para ser digno da sua liberdade, ele deveria fazer um bom uso das bibliotecas, o uso justo das bibliotecas. Não nos anos 30, né, assim, os Estados Unidos eles estavam sobre o que se chamava de New Deal, e que ocasionou também um aprofundamento da crise de 29. O mundo estava entrando ali na Segunda Guerra Mundial, e os bibliotecários dos Estados Unidos continuavam preocupados com a consolidação da democracia. Né? E no âmbito da ALA, a liberdade intelectual, a liberdade de pensamento, ela foi se burocratizando cada vez mais. Um dos indícios, né, da burocratização da ALA
foi a criação, em 1938, da Library Bill of Rights, e de um comitê intelectual, liberdade de pensamento. Além disso, também foi criado no âmbito da ALA um escritório para a liberdade intelectual, e começaram a pensar já como que eu poderia promover essa liberdade intelectual dentro das bibliotecas escolares. Olha só como eles já estavam ali nos anos 40, né, pensando na questão de como eu vou formar meninos e meninas para o exercício da democracia e para quando eles saírem da escola. Então, para eles, né, naquele período, as bibliotecas têm um papel nesse contexto que era ensinar a gestão democrática. E o próprio Kennedy, que é um outro autor que eu encontrei, ele vem falar que no início da década de 40, os defensores das bibliotecas argumentavam que os americanos rurais, né, os do interior, estavam privados de acesso à informação e ao conhecimento. E aí foi quando, num ato de 1956, o governo dos Estados Unidos estabeleceu um financiamento federal para se desenvolver bibliotecas rurais. Adiantando um pouco essa história, que também é bem longa, ali nos anos 60, houve toda aquela história, toda a renovação da história da responsabilidade social. Os Estados Unidos eles estavam inseridos, né, naquele movimento dos direitos. Vamos lembrar que eles estavam na época também muito ressentidos com a questão da guerra do Vietnã. E essa inquietação, na época, também se refletiu na biblioteconomia, numa conferência da ALA, ali em 1968. A ALA, ali nos anos 60, a ALA tinha dois grandes grupos muito antagônicos dentro dela. Um era daqueles bibliotecários que se auto-intitulavam os administradores, né? E o outro era aqueles que estavam dizendo, não, ó, a gente tem que falar de mudanças no âmbito da ALA, né? E nesse período se juntaram os militantes negros, que eles chamam, inclusive o próprio autor chama de radicais, né? O membro de grupos de libertação das mulheres, grupos interessados em sindicatos de biblioteconomia, que até então pouco se falava também. E a primeira manifestação maciça, né, dos estudantes ocorreu na cidade de Berkeley, em 1964, e porque iriam discutir dentro da ALA sobre discriminação racial e sobre a exclusão dos afro-americanos dentro das bibliotecas dos Estados Unidos. O que, no ano de 1961, foi um tema de discussão da ALA. E aí o relatório final chocou os membros da ALA, onde foi revelado que o problema da discriminação racial em relação aos serviços das bibliotecas não era exclusivo do sul dos Estados Unidos, mas era de todos os Estados Unidos, né? Bom, esses estudantes que estavam ali desconfortáveis com aquela posição da ALA, né, de um lado, aqueles que buscavam neutralidade do outro, aqueles que queriam ser um pouco mais ativistas socialmente, esse grupo se uniu. E aí eles propuseram para a ALA uma espécie de mesa redonda sobre responsabilidade social das bibliotecas. E aqui que a gente vai vendo cada vez mais a responsabilidade social se institucionalizando no âmbito da biblioteconomia também. Porque eles criaram a mesa redonda de responsabilidade social na ALA, que existe até hoje. Se vocês entrarem no site da ALA, tem lá a SRRT, que ela faz parte da estrutura formal da ALA, e atraiu diversos grupos representados na associação, na ALA, que eram os negros, as feministas, os sindicalistas, começaram a criar grupos sobre sem-teto, grupos sobre gestos diversos que hoje nós chamamos de minorias sociais, né? E quando foi em 69, eles fizeram um congresso para a mudança, onde os membros da ALA começaram a propor diversas mudanças dentro daquela instituição e dizendo, olha, a gente tem que ser mais ativos socialmente. Só
Só que isso não foi tão bem recebido por um outro grupo né? Essa biblioteconomia ativista, ela passou a definir um escopo do que era essa responsabilidade social. As questões de liberdade intelectual começaram a se burocratizar cada vez mais na ala. Eles criaram a diretoria interligada no período. Só que esse outro grupo começou e disse assim, olha, é o seguinte, a gente criar um comitê de novas direções da ala, né, que era chamada ACONDA. E o objetivo dela era avaliar a estrutura, os objetivos da ala, só que isso ocupou um dos diretores, chamado David Benninghausen, porque ele falava que responsabilidade social, intelectual, liberdade intelectual, democracia e outros assuntos não relacionados à biblioteca era uma primeira tentativa oficial de descartar o princípio da liberdade intelectual. E para ele, a biblioteca era um repositório de informação à espera de seus usuários. E a biblioteca não era uma fonte de ideias, ela não deveria ser uma promotora de ideias, né? E essa definição vai se contrapor daquilo que aqueles jovens ativistas estavam buscando para a Associação de Bibliotecários naquele período, né? Então, com todas essas divergências, mesmo assim eles conseguiram criar esse comitê de responsabilidade social para a biblioteconomia, e surge um conceito de responsabilidade social no fim dos 60. E aí é muito interessante que esse Benninghausen, ele falava o seguinte, que a inserção do conceito de responsabilidade social na biblioteca era uma tática da esquerda que ameaçava a neutralidade e os propósitos tradicionais da ala, né? E que ações que eu me faço no artigo que eu estou terminando aqui o que significava para o Benninghausen, né, esses problemas não bibliográficos, o que significa, o que é um problema não bibliográfico, né? E aí a gente também não pode esquecer que ali nos anos 60 nos Estados Unidos, eles estavam, os negros não podiam sentar na parte de trás dos ônibus, tinha o impacto da figura como Martin Luther King, né, o movimento anti-guerra do Vietnã, que corria ali no auge da Guerra Fria, né, aquela velha disputa, né, de comunistas e capitalistas, e nisso os bibliotecários não ficaram de fora. E aí, nos anos 70, houve essa forte oposição entre esses defensores da imparcialidade e da neutralidade e, do outro lado, os defensores da responsabilidade. Chegou a ponto do Benninghausen fazer um texto, né, um ensaio que foi publicado no Library Journal, onde ele argumentou que o compromisso com a liberdade intelectual exigia imparcialidade e neutralidade em questões não relacionadas à biblioteca. E que qualquer tentativa de levar a ala a um apoio às questões políticas colocaria em risco o status de isenção da associação, e bem como as pessoas poderiam deixar de financiar a própria instituição. E aí, do outro lado, estavam ali os bibliotecários dizendo, vamos abrir as bibliotecas, vamos mudar esse tipo de que nós temos para a gente atender, né, as reais necessidades dos nossos usuários. E aí, por fim, ali nos anos 70, o próprio Benninghausen vem falar o seguinte, né, que se a ala ela quer entrar nessa questão de política, que o nome da associação não deveria ser a mesma, mas deveria ser a American Association for Social Responsibilities ou Association for Poor Responsibilities. Né? Então, assim, não deve mais chamar a Associação Americana de Bibliotecas, mas uma associação por responsabilidade social e etc. Né? E aí, por fim, assim, nessa contemporaneidade, né, de toda essa discussão sobre o que significa responsabilidade social, no âmbito da ala continua essa mesa redonda de responsabilidade social, ela ainda existe.
E é muito interessante porque ela possui hoje 4 força-tarefas, né, que é a força-tarefa feminina, ela vem fornecer perspectivas feministas para a biblioteconomia, iniciações sobre questões relacionadas à biblioteca, biblioteconomia, serviço de informação. Tem a força-tarefa sem teto e pobreza né, e pessoas em situação de rua, que busca promover uma maior conscientização sobre as causas e a maneira de acabar com a fome, com a falta de moradia, com a pobreza. Nacional, onde ela vem defender posições sobre interesses internacionais das bibliotecas. E tem a força-tarefa de férias, que eles chamam força-tarefa de férias, que é do Martin Luther King, fazendo com que as pessoas observem cada vez mais esse feriado do Martin Luther King como uma celebração estadunidense, né? E aí, assim, o que é muito interessante é que assim, nessa contemporaneidade mesmo da biblioteconomia, além da ala, a gente vai vendo com mais ênfase nos últimos anos congressos, números de revistas que passaram a dedicar diversos espaços, né, para discutir responsabilidade social no âmbito da biblioteconomia. O movimento também chamado de biblioteconomia social, assim, onde a professora Daniela uma a gente pode dizer, né, ela é uma referência. O próprio professor Oswaldo, outros autores, a Maria Meire Ferreira. E esse movimento, muitas vezes ele vem sendo denominado de biblioteconomicista, né? O professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, né, que ele gosta desse termo biblioteconomia progressista. E olha, tem uma citação dele que eu gosto muito, onde ele fala o seguinte: as defesas de uma biblioteconomia progressista, contrapondo a visão conservadora da área, tiveram espaços e iniciaram a constituição de uma corrente teórica que se aproximava das ideias presentes nos movimentos organizados, da resistência ou medências contra governos autoritários em vários países da América Latina, da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação, entre outras. Era uma biblioteconomia voltada para as classes populares, as classes trabalhadoras. E eu quero finalizar essa conversa com o que eu publiquei na revista Folha de Rosto do Cariri, no ano passado, em 2019, onde eu falo que há cada vez mais a necessidade da gente inserir disciplinas de responsabilidade social nos currículos do curso de biblioteconomia. Porque essa disciplina, no começo da formação do estudante, é o sentido da praxis. Ela possibilita que o estudante reflita a ação e o conhecimento, ela não se distribui de forma igual na sociedade. Ela é para a gente pensar os diferentes tipos de público que a gente atende nas diferentes tipos de bibliotecas que a gente vai trabalhar. E essa formação progressista, né, que eu venho denominando um pouco, que é essa formação progressista, é aquela que vai se basear nas teorias críticas, fundamentada numa educação progressista, que era aquilo que o próprio Paulo Freire já tinha delineado, né, que visa uma alfabetização informacional, tem como eixo norteador o pensamento crítico, efetiva a emancipação, mas a emancipação não só dos alunos, mas a emancipação dos professores também. Para, em seguida, a gente verdade. Portanto, essa biblioteconomia progressista, ela tem que estar baseada no pensamento crítico e radical, problematizando os estudos da educação, ao invés da gente só reproduzir, né? E, por fim, assim, a economia progressista é aquela que possibilita, diante desse contexto que a gente está vivendo, uma alfabetização crítica em informação, né, que é aquilo que é um termo cunhado pelo professor Marcos Schneider e pelo Arthur Bezerra, a fim da cultura da democracia na sociedade. Uma cultura da participação, uma cultura do diálogo, que é tão pouco fomentado nas salas de aula, mas também na sociedade como um todo.
Se a gente vê assim, se a gente prestar bem atenção, nos Facebooks, nos WhatsApps, as pessoas realmente elas não conseguem mais jogar. E uma biblioteconomia progressista, ela possui por base uma formação fundamentada numa construção curricular por praxis a alfabetização informacional. Por fim, é importante afirmar que os bibliotecários eles vêm mais enfaticamente desde os anos 60 com a ação mais socialmente responsável. Nos Estados Unidos também há uma associação, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Progressive Librarians Guide, que começou em 1990, e continua a publicar artigos e virar bibliotecários a serem socialmente responsáveis. No Canadá tem blogs, como, por exemplo, o librarianactivist.org, o librarian.net, que acredito que hoje a biblioteconomia ela deva atuar de forma responsável com a sociedade, no que concerne a information literacy, mas com atuação com socialmente vulneráveis, como, por exemplo, os sem-teto, a população em situação de rua, cidades, os encarcerados, a população rural. E porque só com ela os bibliotecários podem ser socialmente responsáveis e podemos resgatar o que ainda resta de democracia em outros lugares. É isso. Marielle, muitíssimo obrigado. Nós temos 10 minutos antes que a live caia, porque o tempo do Instagram é de 10 minutos. E a gente começando às 6h02, vamos até 7h, 7h02, certinho. Eu recebi alguns comentários de que a live continuou picotando um pouco em alguns momentos. Eu não sei como ficou em relação aqui a como eu ouvi, porque picotou um pouquinho menos, e como o pessoal ouviu. Chegaram algumas perguntas mais cedo que eu vou fazer para você. Antes, eu queria perguntar e propor uma coisa que a gente fez ontem com a professora Maria Mary, que foi derrubar essa live agora e retornar em outra, rapidamente, em torno de 10, 15 minutos, para a gente fazer as perguntas que chegaram. Aí eu já salvo essa live, depois a gente analisa, vê como é que ela ficou aqui, esse vídeo, se picotou bastante, se a gente mantém salvo, se a gente transcreve tudo que foi dito. E proponho isso para quem está assistindo e para você. Você topa a gente derrubar essa live, eu abro outra e a gente faz um momento de perguntas? Pode ser, Marielle? Beleza? Pessoal que está assistindo a live, eu vou fazer isso. Vocês não saiam, sim. Retornem, por favor, que eu vou reabrir então essa live e a gente fica 15 minutos mais ou menos para perguntas. E antes dessa live ser derrubada, Marielle, uma coisa que sempre mandam pra gente, você mandou uma bibliografia extensa, você faz essa linha do tempo, essa trajetória histórica da responsabilidade social, essa trajetória maravilhosa pra gente, citando as instituições, citando a aula, toda essa discussão muito boa pra gente, você embasa ela a partir de artigos que foram publicados no decorrer dessa história. Você consegue encaminhar essas referências pra gente? Porque todo mundo começa aqui a pedir, olha aqui a minha tela e tem isso. Marielle, manda a bibliografia, por favor. Então, antes dessa live acabar, pedir isso. Vou encerrar aqui e retorno na próxima, beleza? De novo, para a gente fazer uma rodada de perguntas. Marielle, você me ouve? Sim. Sim, o som agora veio até muito bom para mim. Marielle, a gente já tinha 4 perguntas para fazer e por enquanto eu vou deixar os comentários abertos, gente. Então, vocês podem mandar agora aí pelos comentários as suas dúvidas, as suas questões, que tem uma equipe anotando e que vai me passar por aqui pelo computador. Marielle, como você prefere? Que eu faça uma pergunta de cada vez ou você prefere o bloco? Eu tenho 4 perguntas agora. De 3 em 3. 3 em 3. Então, em relação às 3 primeiras, a primeira é assim, será que a própria ciência tem consciência da responsabilidade social?
visto que muitos trabalhos não são acessíveis para as próprias pessoas que financiam as pesquisas? Essa foi a primeira pergunta. A segunda é: essa divisão entre a parte técnica e a parte social ainda existe na biblioteconomia? Como conscientizar os próprios bibliotecários da importância social do trabalho técnico? E a terceira pergunta: o código de deontologia não pode ser considerado uma forma de responsabilidade social para o bibliotecário? Esse é o nosso primeiro bloco. Ok. Então, será que a ciência tem consciência da responsabilidade social? Visto que não estão... Aí essa pergunta aqui tem duas interrogações. Será que a própria ciência tem consciência da responsabilidade social, visto que muitos trabalhos não são acessíveis para as pessoas que financiam essas pesquisas? Então, ok. Eu acredito que sim. Eu acredito a ciência ela tem sim consciência da responsabilidade social dela. Mas a gente tem que perceber que o tipo de sociedade que a gente vive, né, é uma sociedade capitalista, né? E muitos aqui no Brasil a gente tem um movimento amplo do acesso aberto, a gente tem periódicos que são abertos, tá? Mas assim, nos Estados Unidos, cada artigo que a gente vai baixar são $20, $30, encontrei artigo de $50 que você quase cai para trás e diz como que a gente paga, né? Então, assim, quando a gente vê esses artigos cobrando esses absurdos, a gente sabe que tudo existe um custo, né? A manutenção da ciência existe um custo e etc. Só que, por outro lado, quem financia a ciência é a sociedade como um todo, né? Pelo menos aqui no Brasil, ou algumas empresas também. É uma questão bastante complexa aí, mas que eu acredito que é meio que um trabalho de formiguinha mesmo, né? Assim, de você começar a discutir mesmo nas salas de aulas, na sociedade, fazendo lives como essa, não tem como, na verdade, né? E essa diferença entre a parte técnica e social ainda existe sim. Tanto na academia, no mercado de trabalho mesmo, é algo que eu acho que a gente ainda tem que discutir bastante, né? Porque a biblioteconomia ela é uma ciência social aplicada, né? Só técnica e ela não é só social. Ela é uma ciência técnico-social. Toda técnica ela tem que servir a sociedade, né? A técnica não é neutra, não existe neutralidade na técnica. Isso é ingenuidade, inclusive, pensar. Outra questão tem um livro que eu indico também, se vocês têm interesse, é O Conceito de Tecnologia, do Álvaro Vieira Pinto. Ele vem falar, é um filósofo brasileiro, onde ele vem falar justamente, né, que não há isenção, né, quando a gente pensa em tecnologia, não há neutralidade na tecnologia. Né? Tudo aquilo que eu faço com as tecnologias é algo que é socialmente aplicável, né? É algo que é ideologia da técnica, ela é ideologia também. Né? E sim, ainda existe essa diferença entre parte técnica e parte social, sim. E o código de deontologia como forma de responsabilidade social, eu acredito que não. Porque a responsabilidade social, ela não é um código, um conjunto de regras, ela é um conjunto de pensamento, né? Ela é uma forma de pensar, que propõe uma ação. Mas ela não é algo que deva ser também institucionalizada, que ela deva ter um código para poder ser feito, né? Então, acho que estão imbricadas, estão relacionadas, né? Ética e responsabilidade social, não tem que você pensar em ética sem pensar em responsabilidade social e vice-versa,
mas cada um eles são complementares, né? Eu não acredito que uma seja uma forma da outra, mas elas são conhecimentos complementares, eu diria assim. Mais um grupo de 3? Mais um grupo de 3. Então, a responsabilidade social está associada a grupos de minorias e menos favorecidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda, os bibliotecários progressistas deveriam ocupar mais espaços... esse não é uma pergunta, esse é um comentário, para você comentar em cima. Os bibliotecários progressistas deveriam ocupar mais espaços coletivos, partidos, conselhos e sindicatos. E também, quais são as ações práticas de responsabilidade social que podem ser feitas por profissionais que estão em home office? As ações práticas de bibliotecários, né? Uhum. Eu acho que houve uma queda da internet para mim agora. Pessoal, para vocês também houve uma queda da... Oi? Professora, voltou agora. Para mim tinha acontecido uma pequena queda e você ficou uns 5 segundos, 10 segundos congelada. Você me ouve? A professora Marielle saiu nesse momento e eu vou aguardar ela voltar. Eu vou ver se ela volta para refazer o convite. Eu refiz o convite, Marielle. Pronto? Voltou. Aham. Essas conexões estão bem complicadas. Sim, a minha equipe ela me manda que mandar corações, eu te ouço. Um recadinho rápido é que a minha equipe ela me manda que ela me diz aqui que mandar corações pode afetar a transmissão, para que aconteça algumas quedas. Então, o pessoal que está mandando coração, diminuir o ritmo, não sei. Marielle, você lembra das 3 questões? Lembro. Então, Lembro. por favor. Primeira, se a responsabilidade social está ligada somente às minorias. Não. De forma alguma, nesses primeiros textos que eu encontrei, né, de responsabilidade social, eles não estavam pensando em minorias ainda. A questão das minorias, ela entrou somente nos anos 60, mas eu costumo falar assim que esses primeiros bibliotecários da ala, né, eles estavam falando que a responsabilidade social primordial, assim, a primeira, a seminal da biblioteconomia era pensar a questão da democracia. Né? Não tinha como... Até porque, gente, não tem como existir bibliotecas e bibliotecários com o público, né, se a gente não vive numa sociedade democrática. Porque o livre acesso a livros só é possível numa sociedade. Era isso que eles estavam pensando naquele momento, que eles queriam fortalecer a democracia nos Estados Unidos.
Uma segunda pergunta é se os bibliotecários progressistas deveriam se ocupar mais dos sindicatos. É isso, não é, Vitor? Coletivos, partidos, conselhos, sindicatos. Se os bibliotecários progressistas deveriam ocupar. Eles deveriam, com certeza, eles deveriam ocupar esses espaços. Eu acredito que a biblioteconomia mudou bastante nos últimos anos, assim, a FEBAB, né, vem mudando, vem dando espaço a essas pautas mais progressistas. O último CBBD é um exemplo, assim, maravilhoso, né, de como a biblioteconomia vem abraçando essa questão da responsabilidade social. Teve um evento para falar sobre, teve uma palestra para falar sobre a população em rua, teve um fórum só sobre bibliotecas prisionais, que foi liderado aí pela Kátia Lindemann. Então, eu acredito que sim, que nós deveríamos ocupar cada vez mais esses espaços, e eu acredito que a biblioteconomia está começando a mudar aqui no Brasil, pensar nessa biblioteconomia mais politizada, mais socialmente engajada, né? Nos últimos anos, realmente, eu vejo uma mudança bem significativa, até em relação à época que eu me formei, né? Que as pessoas queriam trabalhar com informação mais especializada, em biblioteca especializada, biblioteca empresarial, tal, e hoje eu tenho um desejo, né, ali de trabalhar em biblioteca pública, né, eu quero trabalhar com diferentes tipos de públicos e etc. Eu acredito que vem mudando, e até por essa nova geração de professores que vem entrando nas universidades, né, isso também dá uma oxigenada, né, na academia também. E as ações práticas em home office, gente, eu acredito assim que é difícil, mas tem como a gente fazer, eu acho que principalmente no sentido de a gente combater fake news, sabe? Eu acho que é algo assim urgente na sociedade, a gente pensar em mecanismos de como a gente vai combater fake news, porque são elas que estão destruindo as democracias nas sociedades, né? Não só no Brasil, mas nas sociedades como um todo. É muito urgente a gente pensar em alfabetizar criticamente a sociedade brasileira, né? Em pensar como que nós vamos inserir esses conteúdos de competência e informação, que é algo que a professora Daniela Spudeit trabalha divinamente bem, dentro das escolas também, dentro das faculdades. Se nas escolas não tem, né, no curso no nível superior, as pessoas também não têm, né, porque não tiveram na escola esse acesso de conhecimento. Eu realmente acredito que competência informacional deve ser o nosso norte daqui para frente, na formação e caras progressistas mesmo. Tem mais perguntas? Veio mais uma e eu queria fazer uma também, aí eu vou encerrar. E ao mesmo tempo vem vendo alguns comentários aqui nessa linha. Eu vi um comentário da Dani sobre a questão dos novos professores. Isso é sempre bem legal de ver como o pessoal absorve a dinâmica também. Das perguntas que chegaram, uma foi se aqui no Brasil existe algum grupo pensando a responsabilidade social. E aí eu não sei a forma de entender grupo, talvez grupo de pesquisa, um grupo que se mobilizou para estudar e por aí vai. E eu também queria fazer uma pergunta, que é justamente como você pesquisa currículo, e eu vejo que você também se apropria muito do professor Tomás Tadeu da Silva, quando a gente pensa o currículo como uma forma de produzir e de construir uma identidade e subjetividades, quando a gente pensa um currículo de biblioteconomia que produz uma determinada identidade profissional de bibliotecário. Como em relação ao currículo, tanto em relação a selecionar saberes de responsabilidade social e de promover esse desenvolvimento de uma identidade de responsabilidade social, como você enxerga isso, avalia, analisa isso hoje nos currículos de biblioteconomia brasileiros? Como essa temática da responsabilidade social está inserida? Sim, tanto como disciplina e também como pensando num projeto pedagógico, pensando num perfil de bibliotecário que é
imposto pelas universidades como um bibliotecário responsável social? Ok. Em relação à primeira pergunta, no Brasil existe algum grupo pensando em responsabilidade social? No âmbito da biblioteconomia, existe alguns, sim. Uma pesquisadora que vem trabalhando com essa temática há algum tempo é a professora Isa Freire, né, da Paraíba. Mas eu vou ficar devendo um pouco sobre isso. E o meu grupo de pesquisa também vem trabalhando com essa temática de responsabilidade social no ensino de biblioteconomia, onde a gente vem trabalhando a competência informacional como responsabilidade social primordial do bibliotecário. Né? Então, é esse o nosso mote de ISA, né, aqui na UF. Sobre a questão do Tomás Tadeu da Silva, foi o primeiro autor que eu li. Eu acho que qualquer pessoa que vai pesquisar currículo que é de fora da área da educação é o primeiro autor que tem contato, né? O Tomás Tadeu da Silva é um pós-estruturalista. Vê a questão do currículo como identidade. Eu não sou muito vinculada às ideias dele, tá? Eu acho o livro dele, Documentos de Identidade, é bem interessante no sentido de fazer um panorama dessas teorias de currículo. Mas eu me posiciono muito mais numa vertente crítica de currículo e na vertente crítica mesmo, né? E assim, como a responsabilidade social está inserida no PPP, é importante, é bem interessante essa pergunta, porque é uma temática que ela tem que estar inserida de forma transversal nos currículos, né? Se a gente pega os documentos oficiais, é algo que está dito, né? É uma temática que tem que estar transversal. Responsabilidade social, questão de gênero, questão de etnia e etc. Então, tem que estar tanto no texto do projeto pedagógico quanto nas disciplinas, mesmo que seja de uma forma transversal. Nas minhas disciplinas aqui na UF, eu já vinha inserindo a temática da responsabilidade social, a temática do gênero, a temática étnica e etc. Nas disciplinas de Introdução à Biblioteconomia e Serviço de Referência e Informação. E nas minhas inquietações, assim, eu sempre tive muita vontade de ministrar uma disciplina sobre responsabilidade social. Então, aqui na UF a gente não tinha, e quando foi em dezembro do ano retrasado, dezembro de 2018, eu consegui aprovar, consegui que eu fiz responsabilidade social aqui. E é uma disciplina que realmente ela mexe muito comigo, né? Porque tem toda a área da responsabilidade social, a gente fala sobre a reforma trabalhista, é um dos itens, a reforma previdenciária. Oi, Marielle, eu sigo te ouvindo. Ah, tá. Eu trabalho muito com a Chimamanda, né, com a Angela Davis, né, também tem um artigo que eu coloco para os alunos ler sobre a reforma trabalhista. Outro tema também que a gente vem trabalhando muito é sobre os refugiados, né, assim, eu vi alunos saírem chorando da disciplina, né, quando a gente foi assistir aquele filme Human Flaw, né, Não Existe Lá, Se Não Onde Ir. Então, assim, a partir desse momento foi que a gente começou a pensar também como, porque assim, a universidade, ela ensina, ela pesquisa e extensão, né? Então, pesquisa e ensino eu já estava ali fazendo. Então, aí foi quando eu comecei a pensar em fazer um projeto sobre competência informacional, alfabetização informacional, information literacy, para que abarcasse o grupo de refugiados e a população em situação de rua. Então, é um projeto que vem dando certo, né, que vem tendo uma certa continuidade. Foi aprovado em nível de pró-reitoria de extensão aqui da UF,
E ano passado a gente ganhou prêmio assim, em relação a ele também, porque são aulas de língua portuguesa, que é a competência linguística, junto com a competência dos aparatos informacionais, né? Do uso da biblioteca pública, de como retirar uma carteira de identidade, né? A questão da informação utilitária. Então, nós estamos, né, dentro dessa vertente aí. Muito obrigado, Marielle. Eu vou reabrir os comentários para que você veja as pessoas te mandando oi, corações e mostrando o carinho delas por você. Eu mais uma vez agradeço muitíssimo por você aceitar o nosso convite para participar dessa terceira live e agradeço em nome de toda a comissão que está aqui falando comigo. Nossa, a Débora da UFMG acabou de falar que está apaixonada nela. O Wallace falando foi muito boa. Todo mundo aqui elogiando muitíssimo a sua fala e eu faço às vezes de todo mundo. Foi muito bom e foi muito bom conhecer essa experiência de ensino da UF, que era uma coisa que a gente tinha uma curiosidade tremenda, principalmente em relação às nossas formações em outras escolas, em outros cursos de biblioteconomia. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua fala. A todos que participaram também, muito obrigado por participarem dessas duas lives, na verdade, né? A primeira live que a gente derrubou e dessa live de agora de perguntas. Marielle, alguma palavra final? Oi. Você quer falar alguma última palavra para se despedir do pessoal? Só agradeço, né, a todos que puderam assistir hoje. Agradeço muito as perguntas, foram muito interessantes, assim, vão me fazer refletir sobre essa temática. Eu fico aberta, né, a quem quiser conversar um pouco mais também, quem quiser discutir mais. Ela volta, assim como nós, né? E é isso, assim, eu realmente agradeço muito o convite, foi uma forma assim, de eu divulgar um pouco aquilo que eu venho pesquisando também. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Marielle. Para lembrar, amanhã a gente tem a live às 6 horas com o Carlos Wellington, do Maranhão, uma fala sobre as demandas sociais LGBT e a biblioteconomia, LGBTQIA+, e a biblioteconomia, vai ser mais um papo muito bom. Eu vou então encerrar essa live, mais uma vez agradecendo a Marielle, muito obrigado, tendo certeza que está todo mundo te aplaudindo e te adorando muito nesse momento. Muito obrigado de novo e eu vou encerrar aqui a live. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, muitíssimo obrigado e até amanhã às 6 com mais uma live.